Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, é super pessoal e ao mesmo tempo universal, né? Vamos falar sobre o corpo humano, mas sob a ótica da lição 2, que o apresenta como uma maravilhosa obra da criação de Deus. E para começar, vamos direto ao ponto com uma daquelas perguntas que mexem com a gente, né? De onde a gente veio? O que nós somos de verdade? São perguntas que, poxa, a humanidade se faz há muito, muito tempo. Então, a lição 2 traz uma ideia interessante, a de que hoje em dia a gente vive uma espécie de crise de identidade, sabe? E para tentar achar respostas, existem basicamente dois caminhos. De um lado, tem o racionalismo e o cientificismo, tentando decifrar os mistérios da vida pela lógica e pela ciência. Do outro lado, a gente tem a fé e as escrituras sagradas, que oferecem um olhar completamente diferente. E é justamente nesse segundo caminho que a gente vai focar hoje. Para organizar nossa conversa, a gente dividiu tudo em 3 partes. Primeiro, vamos ver a formação do corpo como essa obra divina. Depois, a gente vai falar sobre o propósito do corpo e como glorificar a Deus com ele. E, por último, qual o papel do nosso corpo na vida em comunidade, no coletivo. Bora lá? Então, começando pelo nosso primeiro tópico, a maravilhosa obra de Deus. A ideia aqui, segundo a lição 2, é a gente parar para pensar um pouco na origem e na complexidade inacreditável do corpo humano. E só para a gente ter uma noção do que estamos falando, a ciência estima que o corpo tem cerca de 31 trilhões de células. É um número que a gente mal consegue imaginar, né? E todas elas trabalhando juntas, formando tecidos, órgãos, sistemas. É algo que até hoje desafia os cientistas. Agora, olha que interessante o contraste que a lição 2 propõe. A gente acabou de falar de 31 trilhões de células, uma complexidade absurda. E aí, a narrativa de Gênesis diz que toda essa maravilha foi formada do pó da terra. Uma matéria-prima super comum, né? A lição apresenta isso como um mistério que, segundo ela, só a fé consegue explicar. E essa narrativa continua, né? Ela descreve Deus como o autor direto da vida. Primeiro, formando o homem, Adão, a partir do pó. E depois, a partir dele, formando a primeira mulher, Eva, que seria a mãe de toda a humanidade. E essa ação de criar não teria parado lá no começo, não. A lição 2 explica que para cada pessoa, Deus age da mesma forma, no ventre da mãe, formando o ser de maneira completa, espírito, alma e corpo. E para defender essa ideia, são citados textos bíblicos que sugerem que a vida humana já é completa desde a gestação, o que, claro, dá um peso enorme para o valor da vida desde o seu comecinho. Ok, então, com essa base sobre a origem do corpo, a gente avança. Agora a gente sai um pouco do o que o corpo é, para entrar no porquê ele existe. Ou seja, qual o seu propósito e como encontrar um equilíbrio entre os extremos. E para falar desse propósito, a lição usa uma metáfora belíssima, a do divino tecelão. Ela vem lá do Salmo 139 e é uma forma poética de descrever a ação de Deus no ventre, como se ele estivesse tecendo, sabe? Fio a fio, cada detalhe do nosso ser. Pois é, e essa imagem do tecelão nos leva direto para o versículo-chave da lição. A ideia é que, ao entender que somos uma criação tão detalhada, tão maravilhosa, a reação natural, segundo o salmista, deveria ser de louvor, de gratidão. Então, o ponto central aqui é o seguinte: a lição 2 argumenta que quando a pessoa se vê como obra do Criador, isso traz uma paz interior, um entendimento espiritual mais claro. Por outro lado, quem não tem essa visão viveria numa busca inquieta, sempre procurando outras explicações e poderia acabar se enganando. Mas, ao mesmo tempo, a lição 2 faz um alerta bem sério sobre dois perigos, dois extremos. De um lado, tem gente que despreza o corpo, seguindo filosofias que dizem que o corpo é uma prisão, algo ruim, o que pode levar a coisas bem pesadas como a automutilação, e no outro extremo está a idolatria do corpo, o narcisismo, essa cultura da selfie, da aparência acima de tudo. E qual é a saída, então? Bom, a lição propõe o equilíbrio. Cuidar do corpo é importante, sim, mas sem exagero. A ideia é que o cristão deve buscar o caminho do meio, sabe? Nem largar o corpo de lado, nem transformar ele num ídolo. Tá, mas como a gente acha esse equilíbrio na prática? A diferença está aqui, olha só. Em vez de viver preso a um monte de regras rígidas, a proposta é se guiar por princípios. E o princípio fundamental é fazer tudo para a glória de Deus. Isso levaria a uma vida mais moderada, com um propósito maior e fugiria do risco do legalismo, que é o que acontece quando as regras se tornam mais importantes que tudo.
Essa ideia de um corpo com propósito nos leva, naturalmente, ao nosso terceiro e último tópico. Agora a gente vai expandir o nosso olhar, do indivíduo para o coletivo, para a vida em comunidade. A lição 2 bate muito na tecla de que fomos criados para nos relacionar, para viver em sociedade. Por isso, o contato físico, o abraço, o afeto, tudo isso é visto como essencial. E algo que, por mais que a tecnologia ajude, ela simplesmente não consegue substituir, né? E essa necessidade de se relacionar aparece em ações bem práticas. A lição até cita o livro de Tiago, que define a verdadeira religião com atitudes que envolvem o corpo. Ir visitar órfãos e viúvas, cuidar de quem precisa. Ou seja, é uma fé que se mostra com o corpo, com ações físicas. E claro, esse lado coletivo vale também para a vida na igreja, na congregação. A lição 2 defende com força a importância de se reunir, de estar junto. Ela faz um alerta contra essa ideia de uma fé que é só individual ou só virtual, e chega a criticar o movimento dos desigrejados, classificando como algo que não estaria de acordo com a Bíblia. E já que a gente falou em virtual e a tecnologia dentro do culto, bom, aqui a visão da lição também é de equilíbrio. A tecnologia pode ajudar muito, claro, com telões, recursos, mas existe um risco. Se usada sem moderação, ela pode acabar virando uma distração, pode levar a uma passividade, em vez de um envolvimento total de corpo e alma na adoração. Bom, e com isso a gente chega na nossa conclusão. A mensagem principal de tudo que a gente viu, segundo a lição 2, é que a adoração verdadeira não é algo só da mente ou do espírito. Ela envolve a pessoa por inteiro, e isso inclui, claro, o nosso corpo. E tem um versículo lá de Romanos que amarra tudo isso perfeitamente. O apelo é para que a gente apresente o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso é chamado de culto racional. E para a gente fechar, a lição deixa uma pergunta bem direta para a gente pensar mesmo, que resume toda essa discussão. Aquilo que a gente faz com o nosso corpo, no nosso dia a dia, está servindo para glorificar a Deus ou a nós mesmos? É uma boa pergunta para a gente guardar, né?